Nesses últimos anos, nessa disputa política, nessa divisão que aconteceu no Brasil entre esquerda e direita, a gente viu muitas tretas ridículas, né? Muita coisa absurda acontecendo, muito tipo de debate baixo e, sabe, sem propósito, e, sabe, boicotes e críticas e ataques pessoais, todo tipo de trabalho de destruição um do outro, mas acho que eu não vi nenhuma treta tão ridícula quanto a que se deu essa semana. O que aconteceu? Eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão entender, sabe, como o negócio é absurdo. Foi anunciado que o Felipe Neto, o youtuber, né, influenciador super popular no Brasil, que ele seria o garoto propaganda do Bis. Ou seja, a Lacta contratou o Felipe Neto para divulgar uma marca de chocolate específica, o Bis. E aí, os bolsonaristas, que ainda existem, eles existem e ainda são organizados, os bolsonaristas resolveram boicotar o Bis e fazer uma campanha Bis Nunca Mais. E aí muitos influenciadores ou comunicadores ou políticos da extrema-direita brasileira se reuniram para evitar com que bolsonaristas ou extremistas de direita ou direitistas brasileiros consumissem esse chocolate. E passaram a fazer propaganda pro Kit Kat. Para o Kit Kat, da marca rival, da Nestlé. E aí isso foi escalando, começou semana passada, começou a escalar até um ponto que agora, ontem, né, foi para os Trend Topics das redes sociais aqui, várias hashtags, né, Bis Nunca Mais, Felipe Neto, Kit Kat, tem aqui Lacta, né, várias hashtags relacionadas a isso que estão sendo debatidas por causa dessa polêmica, por causa desse embate. Só que o que acontece é que trouxeram agora, né, uma propaganda feita pelo Kit Kat, mostrando como o Kit Kat também não é alinhado, né, a Nestlé não é alinhada a valores de extrema-direita. Essa é uma propaganda para o Dia do Orgulho Gay, feita pela Nestlé, pelo Kit Kat. É uma propaganda que está apoiando a diversidade, né, com uma estética bem queer, né, então assim, você tem lá gays, tem pessoas não binárias, tem casais homossexuais, tem pessoas com deficiência, tem travesti, ou seja, tem de tudo nessa propaganda aqui, mostrando como essa marca, ou a Nestlé, ou o Kit Kat, também está embarcando nesse discurso de aceitação da diversidade, de tolerância, ou seja, tudo aquilo que os bolsonaristas e a extrema-direita odeiam. Então, se for por essa lógica de que agora o Bis contratou o Felipe Neto e o Felipe Neto seria o esquerdista, alguém que foi contra o Bolsonaro, se essa é a lógica, deveriam aplicar essa lógica também para o Kit Kat e para outras marcas de outros produtos que também abraçam a diversidade, ou que abraçam valores progressistas, ou que abraçam valores de esquerda, ou que incluem pessoas de diferentes segmentos ali que seriam de esquerda na sua demografia de consumidores. Porque vamos pensar algumas coisas juntos aqui, né? Primeira coisa, a empresa aqui, que é a Mondelez, que é a que representa a Lacta no Brasil, ela, que é a fabricante do Bis, ela diz o seguinte aqui numa nota oficial. A Mondelez Brasil, fabricante da marca Bis, reforça que suas contratações de influenciadores estão relacionadas unicamente à sua relevância no universo gamer e de entretenimento, sem qualquer vínculo ou apoio político de qualquer natureza. Como líder no mercado de snacks no Brasil e no mundo, a Mondelez reafirma seu absoluto respeito à diversidade de opiniões. Então, assim, nessa nota dá a entender que a empresa não teria menor problema de contratar, além do Felipe Neto, ou seja, alguém mais alinhado a valores progressistas, mais alinhado à esquerda, de contratar também alguém alinhado com valores de direita, alguém que represente os valores de direita, porque o que eles querem é impacto, o que eles querem é alcance, o que eles querem é propaganda. Propaganda é isso, né? É chegar a certas demografias e as pessoas consumirem seus produtos. Então, assim, se eles tiverem que contratar alguém, sei lá, um influenciador, um comunicador bolsonarista, porque quer atingir demografia bolsonarista, eles farão isso e divulgarão sua marca para esse segmento. Que é essa a lógica, né? A gente tem que pensar que ao longo de muitos anos, né, sabe, desde o começo da propaganda, durante muitas décadas, a propaganda era direcionada essencialmente para um segmento social, uma classe média, geralmente branca, e aí isso restringia, né, delimitava a audiência, delimitava o segmento. Esse é o público que a gente quer atingir. Na medida que vai compreendendo e vai tendo ascensão social também, diferentes segmentos vão tendo acesso ao mundo do consumo, as marcas foram percebendo que elas precisam também atingir esse segmento, né? Se você não fala com a demografia feminina, por exemplo, você perde 50% dos seus consumidores. Se você não dialoga com o negro no Brasil, você perde 50% da sua demografia, do seu potencial de consumidor. Se você não fala com outros grupos, você vai perdendo essas audiências. Então, quando você traduz isso em representatividade, quando você traz essa demografia para sua propaganda, para sua divulgação, você amplia o seu mercado consumidor. É claro que você vai alienar também algumas pessoas que não concordam com esse tipo de ampliação, com esse tipo de representatividade.
do modo como os bolsonaristas estão reagindo agora ao Felipe Neto. Eles não curtiram que Felipe Neto, que foi um crítico severo do bolsonarismo durante os últimos anos, eles não concordam com essa contratação e eles têm todo o direito de boicotar a marca. Esse é um ponto central aqui que tem a ver muito com táticas de resistência passiva em democracias. Foi feito em diferentes momentos políticos na história recente e são grupos que estão, sabe, se sentindo prejudicados ou perseguidos ou diminuídos por alguma questão e eles boicotam certas marcas, né? Basta pensar que foi a tática adotada pelo movimento de direitos civis dos Estados Unidos. Martin Luther King Jr., entre outros movimentos de negros nos Estados Unidos, eles começaram a boicotar comércios que não aceitavam negros em seu estabelecimento. Então esse discurso se espalha e brancos que são simpatizantes de movimentos de direitos civis começam a deixar de frequentar esses locais e passam também a rever seu comportamento de consumo. Então isso é totalmente legítimo. Isso faz parte do jogo de resistência, faz parte do jogo de crítica, do jogo de confronto, mas é claro que passa a ser ridículo quando você pensa que não apenas a Lacta faz esse tipo de propaganda ou que contrata esse tipo de influenciador, mas outras marcas também fazem isso. E se você for olhar friamente quais são as marcas que estão alinhadas com certos influenciadores de esquerda, basicamente o bolsonarista médio vai ter que morar numa caverna, vai ter que viver fingindo que não existe no mundo real capitalista concreto, que é o mundo que eles defendem, né? O bolsonarista seria aquele cara que defende o capitalismo. E o capitalismo é isso. O capitalismo é a apropriação de tudo, a digestão de tudo para obter lucro. Se eles tiverem que digerir o Che Guevara e vender a camiseta do Che Guevara para você, eles farão isso. Se eles tiverem que pegar a cara do Marx, transformar em camiseta e vender para você, farão isso. Porque eles não se importam com valores, não se importam com ideologias, nesse sentido, assim, de ideologias políticas, sabe? O que elas dizem. O que importa é o lucro. Tudo vira produto na mão do capitalismo. Esquerda, direita, comunismo, socialismo, libertarianismo, qualquer que seja, tudo vira produto no capitalismo. Então, assim, não há qualquer tipo de, sabe, intenção ideológica por trás disso. O que há é atingir comunidades, atingir grupos demográficos, atingir setores que não eram contemplados anteriormente. A propaganda da Nestlé aqui do Kit Kat, falando de orgulho gay, falando de LGBT, para ser bem sincero, eu não acredito que haja qualquer tipo de simpatia da marca, né, por LGBT. O que eles querem é atingir o segmento. E é claro que isso pode revoltar pessoas reacionárias, pode revoltar pessoas que não concordam com isso, mas foda-se. A marca acha que vale a pena investir nessa demografia e possivelmente deve ter lucro com isso também. Então, nesse sentido aqui, observar essa dinâmica dessa treta, né, como as pessoas estão ali revoltadas porque o Felipe Neto foi contratado para representar o BIS, é simplesmente patético, né? E eu posso dizer aqui, gente, assim, olha, eu tô fora do Brasil tem bom tempo e um dos poucos chocolates que eu como quando vou pro Brasil, ainda, né, é o Bis. Me parece um dos mais gostosos que tem aí, então eu não deixaria de consumir Bis, porque vamos supor aqui que contrataram o Renan Bolsonaro para fazer propaganda. Continuarei consumindo, pouco me importa quem faz propaganda, o que importa é aquilo que eu gosto de consumir, então assim, dane-se, né? Mas é claro que na cabeça dessas pessoas, bitoladas dessas pessoas, que vivem da polarização, esse é um ponto importante que vale mencionar, né? Porque a eleição acabou, já são 10 meses que acabou a eleição aqui, né? Bolsonaro perdeu, Lula assumiu, quase um ano depois, ainda você tem esses grupos operando com o modo de polarização, porque é a tática recorrente para manter esse grupo engajado. Você vai criando esses inimigos, você continua alimentando essa raiva, continua alimentando a divisão, continua explorando as fissuras na sociedade, de modo a você permanentemente ter esse grupo engajado, sabe, gritando na internet, brigando na internet, se mobilizando, porque senão o que acontece é a dispersão. As pessoas vão se espalhar, vão começar a rever suas posições, vão começar a olhar, bem, passou um ano quase que as coisas estão melhores, ou estão iguais estavam antes, não mudou muita coisa, então assim começam a rever o seu engajamento político-ideológico. Nesse sentido, quando você cria a inimizade, quando você cria o antagonismo, isso agrega as pessoas. As pessoas se juntam por causa do ódio, elas se juntam por causa da raiva contra o Felipe Neto, elas se juntam por causa do ódio ao Lula, elas se juntam por causa do ódio à esquerda ou ao comunismo. Então esse uso do ódio das pessoas para manter acesa a chama política e ideológica do bolsonarismo é fundamental e instrumental para continuar, talvez em uma eleição futura, elegendo políticos alinhados ao Bolsonaro ou aos ideais bolsonaristas de extrema-direita, de intolerância, inclusive, né? Então, assim, não é por acaso esse debate. Por mais que seja tosco, sabe, uma treta desnecessária, uma treta ridícula, que não vai mudar em nada, nenhuma coisa, não vai mudar em nada, o Bis vai continuar vendendo como vendia antes, vai vender até mais, porque agora tem lá os fãs do Felipe Neto que vão ouvir a propaganda, então, assim, não vai mudar em nada a marca, o produto, não vai mudar em nada, mas é claro que no jogo ideológico, no jogo da disputa política brasileira, isso
tem uma importância. Tem uma importância ao ponto de se tornar o assunto mais debatido nesse fim de semana. Ou seja, é ridículo, mas faz parte de uma estratégia de engajamento ideológico das pessoas, que não é uma tática aplicada apenas pela extrema-direita. Vale ressaltar isso, uma tática mais antiga que a história da humanidade. Você criar ódio em relação a um grupo ou a um indivíduo para você manter a turma, sabe, mobilizada, inflamada, querendo sangue, querendo destruição, isso vem desde sempre, né? Então, assim, a gente tem que pensar que é uma tática recorrente, mas que é claro que na era da comunicação de massa, na era das redes sociais, isso atingiu patamares inimagináveis anteriormente. Então, assim, hoje você pode mobilizar milhões de pessoas contra alguém usando as táticas, usando recursos ou algoritmos das redes sociais. Isso é muito pernicioso para o jogo político e tem eleito políticos, né? Tem eleito políticos corroídos democracias pelo mundo, a gente sabe disso, foi um tema que a gente abordou aqui exaustivamente ao longo dos últimos anos. Então, isso não mudou, continua operando, o grupo bolsonarista deu uma recuada, já não é algo tão visível quanto era antes, mas isso ainda vai ter impacto no futuro próximo, sim. O que vocês pensam sobre essa história toda, sobre essa treta, né, do bis ligado ao Felipe Neto e como os bolsonaristas resolveram boicotar o bis por causa disso, mas o Kit Kat, que é agora o chocolate de preferência do bolsonarista, também está alinhado a esses valores, ou pelo menos alinhado na propaganda, né, para atingir demografia. Capitalismo é isso. Você que curte capitalismo, isso é o capitalismo. Você vai transformar tudo em produto, todo mundo vai servir os seus ideais e tudo vai atingir o objetivo final, que é ganhar dinheiro. Então é isso. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon com desconto o meu livro chamado Como Vencer o Debate Tendo Razão, que é uma das principais referências no Brasil hoje sobre argumentação racional e falácias lógicas. Confira lá na Amazon, o link na descrição. Se cuide por aí e até mais. Tchau! Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.